Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro, dos campeonatos que disputam, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Primeira Liga. Estamos aqui sempre dando nosso pitaco, fazendo a nossa análise. Bom, vamos falar então do Campeonato Brasileiro 2017, 13ª rodada. Essa 13ª rodada eu falei, eu avisei que ia ser uma rodada de muitas surpresas, muitas. Quase todos os visitantes venceram fora, quase todos os visitantes venceram. Bom, e falar em time carioca que jogou em casa e o visitante que ganhou, então vamos falar do Flamengo, do Mengão. Não deu pro Mengão. Flamengo jogou contra o Grêmio na Ilha do Governador e perdeu pro Grêmio de 1-0. Primeira derrota do Flamengo lá na ilha. Flamengo deixa o Grêmio passar. Corinthians se distancia mais um pouco. Não deu pro Flamengo, a torcida vaiou no final. Bom, vamos lá, campeonato não acabou, mas vamos falar do jogo em si, Flamengo e Grêmio. Bom, vou fazer a análise, mas vou dar uma resumida. O Grêmio teve 3 chances, 3. A do gol, que foi uma jogada individual do Luan, que ele deu uma certa sorte, que bateu no zagueiro, sobrou para ele, ele chutou e fez o gol. Antes desse lance, o Grêmio tinha dado um chute a gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio só teve uma chance num erro ali do Diego, entre o Diego e o Hever ali, que eles podiam ter feito o segundo gol. Fora isso, o Grêmio não fez mais nada de ataque. Taticamente, o Grêmio é melhor do que o Flamengo. Principalmente os 2 jogadores que fazem a contenção de zagueiros. Porque eles não precisam correr igual um maluco, igual o Márcio Araújo. O Márcio Araújo corre muito, mas corre errado. Então essa proteção ali do Flamengo tem falha. Eu venho falando isso há muito tempo. A parte defensiva do Flamengo é fraca. Não é fraca, é razoável. Mas a do Grêmio é melhor. Taticamente, o Grêmio é melhor. O Grêmio se defende melhor. E o Grêmio fez isso. Bom, começou o jogo, Grêmio. Nem Grêmio, nem Flamengo é um time que joga bola e dá para o adversário. Grêmio tentando não botar velocidade no jogo. Flamengo, na sua característica, tocando a bola, virando bola para um lado, virando bola para o outro. Flamengo errando alguns passos, mas justamente porque o Flamengo tentava criar, porque o bloqueio defensivo do Grêmio é muito bom. Diferença das táticas defensivas de Flamengo e Grêmio. O Grêmio é mais pegador. Os jogadores do Grêmio pegam mais, vão mais para cima. Eles atacam mais marcação. O time do Flamengo não faz isso. O time do Flamengo cerca mais. O time do Flamengo deixa o Grêmio jogar mais. Os 2 times estavam, mesmo com essas características diferentes, tendo muita dificuldade para poder entrar. O tanto que o Grêmio não fez muita coisa no primeiro tempo. Fez o gol, que deu a vitória ao Grêmio. Mas não fez muita coisa, não teve muita chance de criação. O Luan fez o gol aos 26 minutos numa jogada individual onde ele estava sozinho. Ele com 3 jogadores do Flamengo, ele driblou, a bola bateu no zagueiro, ainda voltou para ele, deu um pouco de sorte, é claro, mas jogador bom que tenta, também tem que ter sorte, ele teve. O Flamengo, até tomar o gol, o Flamengo era melhor, não muito superior, mas era melhor. O Flamengo tentava, teve algumas oportunidades, chute de fora da área. O goleiro do Grêmio trabalhou muito. O goleiro do Flamengo não teve. O goleiro do Flamengo teve 2 trabalhos. Aquele tomou o gol e aquele defendeu, que poderia ter sido o gol do Grêmio no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o jogo estava desenrolando.
parelho, os dois times muito parelho, tocando a bola, acelerava um pouco o jogo. De vez em quando o Grêmio recuava, de vez em quando o Grêmio marcava mais em cima. Essa é a melhor tática do Grêmio. Atrapalhou um pouco o Flamengo demorou a entender que para entrar na defesa do Grêmio tinha que correr mais, tinha que se movimentar mais. O Flamengo começou a fazer isso. Então quando o Flamengo começou a fazer isso, tomou o gol. Tomou o gol 1-0, o Grêmio recuou um pouco, o Flamengo foi mais para cima, adiantou mais a sua marcação e começou a dar mais trabalho, começou a sufocar e não estava dando muito espaço ao time do Grêmio. Um detalhe, eu venho falando aqui há muito tempo. Algumas vezes o Márcio Araújo subiu. Ele não tem qualidade técnica. Ele atrapalha quando ele sobe. Ele atrapalha, porque a bola fica no pé dele, ele trava, ele mata qualquer ataque e qualquer centroavante pela falta de capacidade técnica dele. O Cuejá, quando sobe, apesar de ser mais lento, mas ele é mais criativo. Tanto que o Cuejá quase que faz um gol numa dessas subidas. O Márcio Araújo, por Zé Ricardo deixar o Márcio Araújo, ele tem que ficar plantado na frente dos zagueiros e só. E só. Ele é um jogador muito limitado. Ajuda a equipe? Mas para a criação da equipe, não dá. Ele é muito limitado. Bom, mas o Flamengo foi tentando, foi partindo para cima, criou diversas chances, porém, não fez o gol. O Grêmio deu um chute e uma jogada individual e fez o gol. Foi mais matador, foi mais cirúrgico. Mas o Flamengo poderia ter sim virado o primeiro tempo já empatado. Segundo tempo, o Grêmio jogou todo atrás. Todo atrás, o Flamengo teve amplo domínio, botou bola na trave, o goleiro fez muita defesa. O Flamengo sim no segundo tempo, foi injusto o Flamengo não ter feito um gol no segundo tempo. Pelo menos para o empate. Jogou todo atrás, mas aí prevaleceu o quê? Prevaleceu a tática defensiva, que é melhor. A tática defensiva do Flamengo não é a melhor do campeonato. Eu vejo a tática defensiva do Flamengo razoável. Razoável porque ele conta com a correria do Márcio Araújo. Então, talvez ele não saiba armar defensivamente muito bem. Porque se ele não quer botar um jogador um pouquinho mais lento, mas que marca mais, ele prefere um jogador que corre mais e marque menos, que é o caso do Márcio Araújo, pode ser um problema dele não conseguir encontrar a forma tática defensiva do Flamengo. Porém, ele fez algumas mudanças. Outro detalhe. Para mim, o Zé Ricardo errou em algumas mudanças. Errou. Ele cometeu o mesmo erro que o técnico do Vitória fez contra o Vasco. Ele tirou os dois cabeças de área. E colocou o Mancoejo para fazer cabeça de área. Pô, pelo amor de Deus. Se ele tira os dois cabeças de área e bota o Mancoejo para ficar parado ali na frente do zagueiro, para quê? Qual é a diferença do Cuejá para o Mancoejo? Eu queria saber qual é a diferença. Alguém me explica. Qual é a diferença? Para manter um cara ali parado, que saiba tocar a bola, ou deixava o Cuejá, ou então colocava o Rômulo, pô. Ele me pega o Mancoejo. Na primeira bola do Mancoejo, ele me faz uma falta e me toma amarela. Acabou. Ele não podia mais pegar. Ele me tirou. Primeiro, ele me colocou o Giovani, que entrou bem, mas entrou no jogo que estava pegando fogo, e tirou o Márcio Araújo. Então ele ficou com o Everton Ribeiro aberto, o Everton do outro lado, o Damião, ele recuou um pouquinho, o Diego Cuejá recuou um pouquinho, o Diego botou o Giovani para o lado direito, e o Everton Ribeiro mais por dentro. Até aí estava legal, o Flamengo continuou pressionando. Daqui a pouco acho que ele apavorou. Fez duas substituições, colocou o Mancoejo e o Viseu. Aí ele estragou. Que o Flamengo perdeu completamente o meio de campo. O Renato, percebendo isso, adiantou. O Renato foi mais técnico que o Zé Ricardo, sim. Foi mais malandro, sim. Colocou o garoto Everton para segurar um pouco ali as subidas do Rodinei. Ele não apareceu muito, mas ele segurou o Rodinei. O Flamengo ficou com um buraco no meio de campo. Defensivamente, o Flamengo sumiu. Por quê? Ele tirou o Cuejá,
tirou o Cuejá dali e tirou o Trauco. Aí ele me recua o Everton para a lateral esquerda, deixa alguém, botou o Everton Ribeiro mais pelo lado esquerdo, o Giovani mais para lá, botou dois centroavantes e só quem marcava era o Mancoejo. Pô, para deixar o Mancoejo marcando, para que botou? Botou para quê? Não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Quando ele botou o Viseu e o Mancoejo, ele matou qualquer possibilidade do Flamengo ter. O tanto que depois do Flamengo foi caindo, o Grêmio igualou o jogo, até um pouco a posse de bola, segurou um pouquinho mais o jogo, depois do Renato no finalzinho botou um outro zagueiro lá para segurar mais, mas até os 35 o Flamengo estava indo bem. Essas duas mudanças o Zé Ricardo errou. Se não tivesse feito a mudança, será que o Flamengo tinha empatado? Também não sei. Porém, o Flamengo pressionava mais, não dava chance nenhuma ao Grêmio. Chance nenhuma. A mudança errou. Não creio que o Flamengo perdeu por causa dessas duas mudanças. Mas o Flamengo poderia ter tido uma consistência maior no meio de campo e não dado muita chance ao Grêmio no final da partida. O Flamengo jogou mal? Não jogou mal, não jogou mal. Flamengo fez a sua partida, teve uma falta de sorte lá no gol do Luan, que ele teve habilidade, mas ele também deu sorte. Teve uma falta de sorte que bateu a bola na trave, o goleiro defendeu, fez o trabalho dele, a bola não entrou e com isso o Grêmio conseguiu os 3 pontos, passou o Flamengo na tabela. Agora o Flamengo, que era segundo, passou para quarto, está o Corinthians na frente, o Grêmio em segundo, o Santos em terceiro, o Flamengo em quarto. Flamengo vai sair para pegar o Cruzeiro, outra parada difícil. O Flamengo tem jogos muito difíceis que o Flamengo teria que ganhar para não se distanciar do Corinthians. Agora o Flamengo perde, o Corinthians abre mais um pouquinho. Está ficando complicado esse campeonato. Mas como eu falei na resenha antes do jogo, esse jogo Flamengo e Grêmio poderia dar qualquer resultado. O jogo lá, de volta no segundo turno, Flamengo e Grêmio lá no Sul. O Flamengo pode ganhar lá. Poderia acontecer qualquer coisa aqui. Vitória, derrota ou empate. Aconteceu a vitória do Grêmio. Foi mais feliz na chance que teve, conseguiu fazer o jogo. O resultado mais normal poderia ter sido o empate. O Flamengo merecia uma sorte melhor, só que não deu. Não deu. E na hora do aperto você vê quem é o técnico. Na hora do aperto o técnico também aparece. E hoje apareceu o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho foi mais técnico e mais malandro que o Zé Ricardo. O Zé Ricardo falhou na substituição. Poderia ter dado resultado? Poderia. Mas falhou. Infelizmente o Flamengo perdeu o jogo, caiu um pouquinho na tabela, ficou em quarto lugar. Mas vida que segue, campeonato que segue. Vamos para a 14ª rodada agora, para ver o que fica. O Flamengo vai ter um jogo muito complicado fora contra o Cruzeiro. Outra parada. Porém, esse jogo Flamengo contra o Cruzeiro, a gente fala no outro vídeo. Bom, rodada se encerrou para os cariocas. Rodada se encerrou, derrota do Flamengo em casa, onde a maioria dos visitantes ganhou. Goleada do Vasco fora, 4-1 em cima do Vitória. Vitória do Botafogo em cima do Fluminense, que também era mano de campo do Fluminense. E vida que se segue. Fluminense que caiu um pouquinho na tabela, Flamengo também caiu de segundo, foi para quarto, mas tivemos aí 2 vitórias dos cariocas e 2 derrotas, porque uma foi o clássico. Não deu para o Mengão, não deu, melhor sorte para o Grêmio. Para terminar essa rodada, falar um detalhe do campeonato em si. Então o debate, será que Corinthians já é o virtual campeão? Será que alguém consegue pegar o Corinthians? Esquema de jogo, eu vou falar uma coisa. Eu estou escutando muito Esporte Interativo, Fox Sport, Sport TV, e no Fox Sport eu estou vendo um detalhe muito interessante. Eu vi alguns comentários do Fox Sport dizendo o seguinte: o time que procura
que procura atacar toda hora é time metido a besta. Ah, o time é metido a besta que sabe atacar. Ué, o futebol não vive de gol? Aí o outro comentarista me diz, eu gosto do time que joga todo atrás, faz 2 ou 3 ataques e faz um gol. Esse é o futebol perfeito para mim. Futebol perfeito é o futebol mecânico, né? Os caras não podem dar um drible, não podem fazer nada. Antigamente isso aí era futebol feio, agora é futebol bom. Muito esquisito, muito esquisito. Eles mudam de opinião muito rápido. Eu escutei comentarista da Fox Sports falando que o Palmeiras é metido a besta porque tenta atacar e o Corinthians não é metido a besta. É limitado, sabe do que pode, então ele ataca pouco. Pô, então quer dizer que futebol, o gol não faz mais parte. Corinthians, tá jogando bem? Tá jogando bem. Pode ganhar um campeonato? Pode. Tá abrindo cada vez mais. Se chegar no início do segundo turno e tiver 20 pontos na frente do segundo colocado, dificilmente ele vai perder o título, só se acontecer um desastre. Porque o elenco do Corinthians não é muito grande. Se ele perde umas 4 ou 5 pedras por longo tempo, o time vai desarrumar, porque ele não tem pedras de reposição à altura dos 11 titulares. Então, pode acontecer. Futebol é futebol. Agora, falar que o time do Corinthians é o melhor futebol, é o futebol mais correto, não é. Não é. Não é. Para mim, tá dando tudo certo pro Corinthians. Taticamente, muito bom. Tecnicamente, os jogadores atingiram o seu máximo. Seu máximo. Nem o Rodriguinho vai passar daquilo, nem o Jadson passa daquilo, nem o Jô passa, nem o Loté. Ninguém. Eles atingiram o máximo, onde está todo mundo jogando bem. O Arana está jogando muito bem. Eles já atingiram o máximo. Se eles permaneceram com esse máximo o campeonato inteiro, vão ser campeão. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não acredito que eles consigam ficar com essa batida o tempo inteiro. O problema é que a outra parte do campeonato, que tá Flamengo, Santos, Grêmio, eles quando se enfrentam, acabam, um ganhou, outro perdendo. Então o Corinthians está se distanciando. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas o campeonato não acabou. Não se pode falar na 13ª rodada que o Corinthians é campeão. Já pode entregar a taça para ele. Não pode. Ainda tem muito campeonato. Porém, se os outros times deixarem o Corinthians abrir muito ponto, aí não tem como. Porque aí o Corinthians vai poder perder 6, 7 partidas seguidas que vai continuar em primeiro lugar. Aí é muito difícil. Aí a pressão fica para os outros. Aí ferrou. Não é só o fato de ganhar os jogos. Ele vai ter que ganhar e torcer para o Corinthians perder muitas partidas. Aí o Corinthians pode ir fazer os cálculos, empata aqui, empata ali, ganha aqui, ele pode fazer os cálculos até chegar ao fim do campeonato. Vai poder chegar até o fim do campeonato com a diferença de 1 ponto por segundo. Mas aí ele administrou. O campeonato ainda está em aberto. As coisas podem mudar. Agora, os times que estão na captura do Corinthians têm que fazer uma boa sequência. O Flamengo veio numa boa sequência, perdeu agora. O Santos começou a subir de novo. O Grêmio estava vindo de 3 derrotas, ganhou agora do Flamengo. Esse é o Campeonato Brasileiro. O que está fora, o que está à parte desse campeonato é o Corinthians. É o Corinthians. Mas acredito sim que o Corinthians vai entrar. Segundo turno promete. O Corinthians pode ser, no final do campeonato, o time que vai para o Guinness como uma das melhores campanhas da história mundial de pontos corridos, ou a maior vergonha de ter deixado um título que estava na mão e ir embora. Eu, particularmente, acredito na segunda. O Corinthians vai perder o título? Pode até ganhar, mas não acredito com a diferença muito grande de pontos. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise até aqui desse Campeonato Brasileiro. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, hein? Um abraço, fui!